Começa agora o quadro Café de Lei. Café de Lei. O seu programa jurídico descomplicado com a doutora Arine Sequim. Todos que estão nos acompanhando aí da sua casa, do seu trabalho. Eu sou a doutora Arine Sequim, sou advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Tocantins, sou perita em documentos, vou parar de falar porque senão a gente vai ficar falando até amanhã, e estarei ao vivo aqui com vocês todas as terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, para falar um pouco sobre esse fantástico mundo que é o mundo jurídico. Lembrando que nós também estamos nas plataformas digitais, para você que quer ouvir de novo, para você que não deu tempo, não acompanhei todo o programa. Então estaremos no YouTube, no Spotify, e também você pode buscar no Instagram por @cafedelei_podcast, que estaremos lá passando caixinhas de perguntas para os próximos programas. Teremos aí os recortes do que a gente mais falou aqui no nosso programa também. E hoje conosco temos uma convidada ilustre, que é a doutora Ludmila Triers, presidente interina da OAB da subseção de Paraíso. Gente, nós estamos muito chique, porque primeiro programa Café de Lei não poderia ser com outra pessoa se não fosse com ela. Então, bom dia, doutora. Desde já, eu agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a vida é bem corrida e agora ela como presidente da OAB de Paraíso. Gente, essa mulher tá muito chique. Bom dia, doutora. Bom dia, Arine. Bom dia, queridos ouvintes. Meu Deus, um prazer enorme estar aqui com você no início dessa nova jornada. A Arine é sempre sucesso em tudo que faz. Doutora, fala um pouquinho aí sobre você, sobre a sua formação, para as pessoas entenderem um pouco mais da doutora Ludmila Triers. Bom, sou advogada há 12 anos, formei em Gurupi, na faculdade Unirg, atuo especificamente no direito civil, sou pós-graduada em processo civil, tenho curso de extensão no direito sucessório e direito de família, sou especialista em hold familiar e estou praticamente finalizando minha pós em direito do agronegócio. Gente, vocês acham que a gente traz qualquer pessoa aqui? Não, não é assim não. A mulher, ela é extremamente qualificada. E hoje a gente vai aí bater um pouquinho de papo para falar sobre o advogado, qual que é a função do advogado na sociedade, porque o povo vê a gente trabalhando, mas não sabe o que a gente faz direito, né? Acha que a gente só protocola peça, não sabe para que serve a OAB, né, doutora? A função do advogado na sociedade vai muito além, gente, de ficarmos só lá no nosso escritóriozinho, né, recebendo cliente, protocolando peça e correndo atrás do direito dos nossos clientes. É muito mais que isso. É verdade. Gente, para vocês terem uma ideia, no artigo 133 da Constituição, ele já fala que o advogado é uma função essencial à justiça. Então, assim, acho que nós somos uma das únicas profissões, assim, que não é Ministério Público, nem Poder Judiciário em geral, né? Nós somos os únicos que estamos ali na Constituição. Então, o Poder Constituinte, ele já traz ali nós como função essencial à justiça, né, doutora? Gente, o artigo 133, para nós da advocacia, é um poema. É um poema. Todo advogado sabe de cor e salteado. Falar do artigo 133 é o mesmo que, sabe, balançar os nossos corações. Em momentos difíceis, é nele que nós nos apegamos, é a oração do advogado. É a oração do advogado. Porque, gente, você imaginar que não é fácil, né? A gente fala que é quase assim um garimpo, porque tem dia que dá certo, tem dia que não dá, tem dia que você sofre junto ali com o cliente, né, doutora? Não tem como a gente ficar desmuniciado das nossas emoções. É verdade. Doutora, mas me conte, aí em 12 anos de trabalho já como advogada, gente, 12 anos, eu tô aqui começando e essa mulher, nossa, não, Maria. Então, desses tem que falar a minha idade, porque senão o povo vai pensar. Gente, não, tem 12 anos de trabalho, mas ela é uma Barbie, tá? Já tô falando aqui pra vocês que ela é praticamente uma Barbie. 12 anos de trabalho. Já teve algum caso, assim, que você sofreu com seu cliente? Ah, vários, com certeza, gente, muitos. Eu sofro com os meus clientes, sabe? A vitória deles é a minha vitória, as derrotas deles, eu sofro junto com eles, mesmo me entregando, sabe, com tudo que eu tenho na minha bagagem, a gente sempre sofre com o cliente. Que por mais que você passe ali aquela segurança pro seu cliente, olha, você tá certo, no final vai dar certo, o sofrimento dele se torna o nosso sofrimento, sabe? Não tem como a gente, em algum momento da vida, falar assim, chegar em casa e falar, não, deixei os problemas do escritório, dos meus clientes no escritório,
escritório e vir para casa. Isso não existe na vida do advogado, sabe? O advogado, ele sonha com a causa, ele sonha com o cliente, ele sonha dando certo, ele sonha dando errado. Então, assim, a gente vive mesmo a advocacia e tá ali entranhado na gente, não tem como separar. Não tem como, é verdade. E a gente tá aí no mês do advogado, né, doutora? Mês da advocacia, gente, muita programação para advocacia aqui de Paraíso. Temos vários eventos legais, que infelizmente esse ano não vai poder acontecer no dia do advogado, né? Porque nós já tínhamos uma agenda, assim, bem apertada com a seccional e nós mudamos a nossa data da nossa comemoração aqui em Paraíso para o dia 17. Olha aí, não tenho nem roupa para ir nesse evento não, gente. Mas, doutora, para um estudante de direito que está aí, está pensando em advogar, qual seria o seu conselho? Estudem, gente. Advocacia não tem segredo além do estudo. Estudem, tenham estratégia, tenham calma e, sabe, acorde primeiro que todo mundo e vá dormir depois que todo mundo dormiu. Essa é o segredo do sucesso na advocacia. É verdade. Gente, as pessoas acham que o advogado, depois que ele pega a carteira da OAB, ele para de trabalhar, Coitado. de estudar, né? Não, gente, aí é que tá começando, porque é igual um médico que ele é generalista, né? Você precisa se especializar numa área, que no nosso estado já tem pedido bastante, né? Não dá para você fazer tudo. Então, se especialize numa área, continue estudando, né? E isso é muito importante, né, doutora? De carreira, é normal para o jovem advogado virar aquele advogado tudão, né? X tudo. Você vai pegando um pouquinho de cada, né? Por quê? Porque você precisa se manter, você precisa começar a viver da advocacia, você precisa cortar seu cordão umbilical com sua família, muitas vezes, né? Então, isso é normal. Mas tenham sempre foco e objetivo. Determinem a área que vocês querem atuar, estudem bastante aquela área e vamos abraçar, né, a advocacia, porque é um caminho lindo e no final, assim, você percebe que o sucesso é durante o caminho. Exatamente. E o caminho é longo, viu, gente? Não vai achando que vai sair da faculdade já ganhando rios de dinheiro, porque eu acho que nenhuma... É um caminho sem fim, gente. Essa é a verdade. Eu acho que nenhuma profissão dá rios de dinheiro, tá, gente? É muita dedicação mesmo, é você gostar muito daquilo que você faz, eu sempre digo isso. Não vai pensando, eu vou fazer direito porque dá dinheiro, vou fazer medicina porque dá dinheiro. Não. Eu acho que se você trabalhar naquilo que você gosta, o retorno vem, né? Vem, com certeza. Tem que trabalhar e tem que trabalhar assim, da maneira correta, com ética, né? E assim, é todo dia colocando ali um tijolinho, né, doutora? Todo dia, gente. Você pega, assim, sabe, 10 casos que vai usar a mesma aplicação de uma lei e são 10 casos diferentes sob uma nova ótica que você precisa estar sempre estudando. Nunca achar que já sabe, porque já fez 1, 2, 3, 10 vezes. Tá sempre estudando e tratando aquele caso como único, como se fosse a primeira vez. Exatamente. Doutora, mas assim, algumas pessoas vieram no nosso Instagram e perguntou para que serve a OAB. A gente vê tanto falar de OAB, para que serve a OAB? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil. Gente, eu amo falar a ordem. Para nós falarmos para que serve a Ordem dos Advogados do Brasil, nós precisamos nos ater mais uma vez, né, ao artigo 133 da nossa Constituição Federal, para dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestação no exercício da profissão nos limites da lei. A Ordem dos Advogados do Brasil, e daí a sigla OAB, eu acho muito necessário a gente repisar isso, porque tem muitas pessoas que não ligam uma coisa para a outra, pode parecer fácil, mas isso existe. É uma instituição, né, mencionada na Constituição Federal, que tem como principal função a defesa e garantia do livre exercício da advocacia. Vocês imaginem um advogado de vocês lá no tribunal, diante de um juiz, e naquele momento ser caçada a palavra dele e ele não ter o direito, né, de exercer a sua defesa. Exatamente. Vocês pensando nisso, vocês podem imaginar quantos cidadãos seriam violados no seu direito? Sabe quantas defesas não seriam exercidas em sua plenitude? Então, nós temos a nossa entidade de classe, vamos definir assim, né? Porque ela é tão importante que nem nós conseguimos definir o que é ordem dos advogados do Brasil. A gente não consegue falar, conseguimos falar da natureza, que são muitas, mas nós não conseguimos defini-la devido ao seu alcance. A nossa entidade, ela trabalha incessantemente pela defesa das normas e princípios que regem a advocacia em território nacional.
Tá? E essa necessidade de a gente ser tão organizado, ela não nasceu agora, muito pelo contrário, ela nasceu no Brasil Império. Foi discutida a primeira vez, gente, na Assembleia Constituinte de 1823. Pra vocês. É antiga? Nós somos bem antigos. Talvez uma das profissões mais antigas. Sim. Eu acho que a gente só não perde para medicina, gente. E no ano seguinte, apesar de a Constituição de 1824 ser uma das mais, assim, que mais teve durabilidade e uma das constituições que foi fenomenal dentro do direito brasileiro, ali não se regeu sobre a advocacia, tá? Nós só viemos ganhar esse status de profissão constitucional em 1843, tá? Quando foi fundado o Instituto dos Advogados Brasileiros. Não foi desde o início, nós recebemos essa ordem dos advogados do Brasil, né? Essa ordem, ela vem em 1930, no meio que o Brasil numa revolução e precisava se manter a ordem das instituições, impulsionar o Brasil a ter evoluções em todos os seus níveis, é que a Ordem dos Advogados surge com essa palavra ordem, sabe? Pegando aquela ordem progresso da nossa bandeira e colocando também na nossa instituição. E assim, a gente sabe que nenhum outro conselho profissional, além da OAB, ela é feito referência dentro da Constituição, né? Só a Ordem dos Advogados do Brasil é que é citada na Constituição Federal. Então, assim, tamanha a importância. E a OAB, gente, ela não serve só para cuidar, entre grandes aspas, para reger ali os advogados. Não, a gente também, a OAB, ela tem toda uma função social, né, doutora? Social, constitucional, né? Constitucional. Eu sempre digo que, assim, não há concorrência com o principal objetivo e função da OAB, que é cuidar do advogado, é cuidar para que o advogado nunca tenha os seus direitos em exercício violados. Mas não é só esse, não há função concorrente com essa. Mas nós temos funções secundárias, né? Que é de cunho social, solidário, de procurar sempre manter as instituições, de estar fiscalizando algumas instituições, né? Nós estamos sempre ali em cima da Defensoria Pública, dos magistrados, do Ministério Público, para que cada um venha exercer as suas atividades conforme a Constituição e que nenhuma também venha de alguma forma invadir as nossas competências, tá? E respeitar a gente como manda a Constituição, porque não tem hierarquia entre esses poderes. Nós somos iguais, tá? Então a gente está sempre ali lutando. E o que isso quer dizer, gente? Isso é a construção de uma sociedade justa e solidária. A UAB participa disso com inúmeros projetos que nós temos, né? Dentro do Poder Judiciário, fora, só no nosso meio. E isso é o que a gente faz para ter uma sociedade mais justa e solidária. E falando sobre uma sociedade justa, sobre a inviolabilidade do advogado, a gente tem que falar que, porque as pessoas entendem que o juiz e o promotor, ele tá acima do advogado. E não é bem assim que funciona, né, doutora? A gente ali dentro dos direitos e deveres no Estatuto da OAB fala que não há hierarquia nem subordinação. O que seria isso? O advogado, ele não é menos e ele não é mais do que o juiz. Nós estamos ali todos em pé de igualdade. Tanto que o advogado, ele pode adentrar no gabinete, né, do juiz, com hora marcada, tudo, mas ele pode chegar, despachar aquele processo, né? As pessoas falam, quando o advogado fala que vai despachar com o juiz, acha que a gente está fazendo alguma coisa errada. E não, né? Não é assim que funciona. A gente tem esse direito de chegar no juiz, pedir, né, olha, doutor, dá uma olhada aqui, esse processo e tal, tem essa peculiaridade aqui. Então, a gente que tem, a OAB tem esse estatuto, né, da OAB, que é uma lei, tá, gente, válida em todo o território nacional, onde ali a gente tem direitos e deveres, e um dos nossos direitos é esse, né, doutora? A gente ser inviolável na nossa profissão, os nossos escritórios, a nossa palavra não pode ser cassada. Então, quando você vê aí na internet vídeos de juiz mandando advogado calar a boca, eu tô te caçando a palavra, isso não pode, gente. É um absurdo dos absurdos, é uma das maiores violações aos direitos fundamentais do ser humano, porque quando o advogado tem sua palavra cassada, não é um advogado que está se calando, é um direito que está sendo violado, é uma pessoa que está sendo tolhida no seu direito de ter a ampla defesa diante dos tribunais, diante de juízes, e assim,
caçar a palavra do advogado é um dos maiores atentados ao Estado Democrático de Direito. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que o advogado está falando ali, né, numa audiência, numa sustentação moral, num tribunal do júri, ele não está falando por si, ele está falando pelo seu cliente. Então, por isso que nós temos essas prerrogativas, porque já pensou se um juiz, um promotor falasse, não, doutor, a senhora não vai mais falar a partir de agora. Como que ia ficar, né, o nosso cliente? Como que a gente ia falar do direito? Que está sendo ali discutido, que foi violado, ou que precisa de uma proteção do Poder Judiciário, né, se não é o advogado. Eu sempre costumo dizer para os meus clientes, e agora como presidente interina, eu tenho recebido muitos judicionados, né, e eu sempre falo assim, olha, gente, o advogado, ele é o porta-voz dos seus direitos. É ele que leva aquilo que está te causando dor e sofrimento ao judiciário para que se haja uma solução. Por que brigar com seu advogado? Não é a primeira e nem a última vez que você vai precisar dele. Tá, sabe, eu tento sempre apaziguar e trazer para as pessoas que eu convivo ali de alguma forma, essa consciência da importância do advogado na sociedade. Exatamente. Por mais que tenhamos, e nós, né, nós advogados somos também responsáveis por isso, temos construído muitas vezes uma imagem com piadas, muitas vezes de mau gosto, do exercício da advocacia, do advogado que muitas vezes falta com a ética e vira piada, e isso nos atinge de alguma forma, nós precisamos estar o tempo todo resgatando o valor do advogado para a sociedade. Exatamente. E assim, a gente fica falando do advogado, da OAB e tudo, mas existe toda uma composição dentro da OAB, né, doutora? Existe a OAB em Paraíso. Sim, existe que é a subseção, né? Existe a seccional, que já é em nível estadual. Explica aí, doutora, um pouco para o pessoal como que funciona essa OAB. A OAB é um órgão, né, composto de vários, na verdade ela é uma entidade composta de vários órgãos, né. A nível federal, nós temos o nosso Conselho Federal, que é composto por um advogado de cada estado, indicado, né, pelo representante da seccional naquele momento. Então, o nosso Conselho Federal, ele é composto por, se eu não me engano, são 3 advogados de cada estado, né. E aí nós vemos agora a nível estadual. Temos o nosso conselho seccional, que é composto por advogados do nosso estado, tá? E temos as subseções, que cada tem ali o número de advogado que tem que ter naquela comarca para se abrir uma subseção. E a subseção, ela é composta por uma diretoria com 5 membros, né? O presidente, o vice-presidente, a secretária, o tesoureiro e o secretário adjunto. E depois disso nós temos a Caixa de Assistência dos Advogados. Aqui no Tocantins é a nossa CAATO, né? Que é ela que cuida desses benefícios, que vai até o comércio, pedir um benefício em favor do advogado, firmar convênios para favorecer o advogado nesse sentido. Então esses são os órgãos que compõem a nossa entidade de classe. Então, assim, gente, quando vocês falam, a gente fala em OAB, nós temos, então, uma atuação em todo o território nacional, né? Dentro aqui de Paraíso, temos a subseção de Paraíso, que, né, é uma das maiores comarcas aí do nosso estado. E doutora Ludmila é a que comanda aqui em Paraíso e região. É a que está aí à frente da nossa OAB. Então, quando a gente fala de OAB, não é só sobre advogados, mas também sobre sociedade. Então, recebe reclamação de hospital, não recebe, doutora? Recebe reclamação de todos os tipos. A gente recebe muita reclamação, mas nem tudo tá na nossa competência, gente. Mas muitas vezes, por outras instituições falharem no seu dever, nós entramos em cena, né? Nós aqui na nossa subseção, nós já fizemos muitas ações solidárias. Atendemos pleito do hospital, sabe, da sociedade em si mesmo, em situações simples. Recentemente, o doutor William doou, juntamente com a OAB, né, doou um computador para o hospital, aqui para que a criança já saísse do hospital com seu registro de nascimento. Então, assim, a gente tem encampado assim, muitas campanhas nesse sentido. E apesar dessa não ser a nossa principal função, né, como eu já falei, é a nossa função secundária. Então, assim, geralmente nós fazemos isso quando nossa casa está organizada. Se nós tivermos uma missão com um advogado, nós não vamos deixar de atender um advogado para fazer a nossa missão secundária. Não funciona assim. Sempre almejando o bem-estar e o melhor para a advocacia. Exatamente. Doutora, e quando a gente fala de prova da OAB, todo mundo fica assim, com medo, né? Gente, a melhor coisa que tem na vida é essa prova dessa OAB.
Ninguém pode, depois de passar por essa prova, ninguém pode falar que magistrado é melhor que advogado, que estuda mais. Ninguém, gente. A prova da OAB, ela veio mesmo trazer essa equiparação que estava só na lei e com ela é real mesmo, sabe? Para você ser advogado não é só se formar na academia, não. Você precisa ser testado, seus conhecimentos precisam estar no nível para você vir fazer parte da Ordem dos Advogados do Brasil. A prova da OAB é isso. De vez em quando me entristece muito alguns tipos de notícias que circulam na internet com o fim da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso seria um retrocesso muito grande para os advogados, tá? Nós perderíamos muito de credibilidade a outros direitos que nós conquistamos. Isso seria um retrocesso muito grande. A prova da OAB é difícil, mas não tenha nada na sua vida que, se você se dedicando, estudando, que você não consiga alcançar. Às vezes não vai na primeira, nem na segunda, na terceira. Eu conheço gente que passou depois do 10º exame, sabe? Eu acho que o grande segredo da vida é esse, é não desistir, tá? Então, assim, a prova da OAB tá aí. É só se esforçarem que a gente consegue alcançar os nossos objetivos. E assim, eu vejo que algumas pessoas desistem antes mesmo de tentar, né? E assim, a questão da prova da ordem é realmente para testar o seu conhecimento, para testar se você está preparado, né? Tem primeira e segunda fase ali, e eu vejo que é extremamente necessário. Eu acho que todas as outras profissões também deveriam ter essas provas, medicina, todas. Porque se você desiste da prova da OAB antes mesmo de você fazer, você vai desistir do processo do seu cliente antes de você dar entrada. O espírito do advogado não nasceu nessa pessoa. Não nasceu. Porque, gente, é realmente questão de luta mesmo. É você pegar a dor do outro, a situação, o problema do outro ali e literalmente falar, não, vem cá que agora é eu que vou resolver. E se você não consegue resolver o seu próprio problema, como que você vai fazer com o problema alheio? E eu falo assim, tem gente que fala, mas eu estudo tanto, eu não consigo passar. Será que eu sou burro? Não, gente, não é. Bloqueio, gente. Alguém te bloqueou em algum momento da sua vida. Vamos vencer esse bloqueio. Vamos. E vamos pra cima da prova da ordem. Faz uma terapia, procura ajuda. Nem sempre é só questão de conhecimento. Às vezes realmente é bloqueio. A pessoa fica com, né, a prova pouco ali. Gente, a prova da ordem, ela é realmente, assim, a vida, o início da vida da advocacia. Se você não tiver controle emocional na hora da sua audiência, você vai perder o controle, você vai perder a sua linha de raciocínio, de defesa do seu cliente. A prova da ordem, você também precisa ter esse controle emocional. Se você não tiver domínio de todas as... às vezes você não precisa ser especialista em todas as áreas, mas você precisa ter um domínio mínimo. E é isso que a OAB te exige. Né? Ela exige que você tenha um domínio mínimo, né, das matérias da nossa grade curricular, para que você esteja apto a exercer de forma segura a defesa dos jurisdicionados. Exatamente. Então, e a gente vai aqui pro intervalo. Eu vou pegar mais café, porque café de leite tem que ter café. E advogado só funciona tomando café. E a gente volta daqui 5 minutinhos. O sucesso está de volta. 105 FM. Acompanhe os podcasts semanal do programa Café de Lei no YouTube e Spotify. E também pelo Instagram, @Café de Lei _podcast. Tira minha dúvida. E aí, doutora, vamos para perguntas dos nossos ouvintes. Gente, sempre lembrando que a gente deixa uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Café de Lei, que é @Café de Lei _podcast. Então, a gente sempre vai deixar caixinhas de perguntas lá. É só vocês mandarem as perguntas que a gente vai fazer aqui ao vivo. E o que o povo mais perguntou quando se fala de advogado é: doutora, nos conte um caso aí do seu exercício profissional que você olhou e falou assim, meu Deus, se a pessoa não tivesse eu, o que ia ser? Ai, gente, será que eu posso falar, Arine? Será que depois... A gente conta o milagre e não conta o santo, doutora. É assim vamos, que funciona. Vamos lá, é um milagre que não é difícil, para muitos não vai ser difícil identificar os santos. Mas vamos lá, a gente assume o risco. Assume o risco. Gente, o caso que mais me marcou profissionalmente foi quando eu defendi um cliente e a parte contrária era uma advogada. Gente, isso assim me marcou de todas as formas. Não só como advogada, mas como mulher militante, sabe? Por união de mulheres.
mulheres, como militante da igualdade de gênero. Isso, assim, foi um caso que me marcou em todas as formas, sabe? Não só como advogada, porque também ali poderia ser um advogado. E sim, esse caso, se não fosse eu, porque eu tenho sangue nos olhos. Eu nasci com o espírito da advocacia entrelaçado em mim, sabe? E assim, em momento nenhum, foi um caso muito difícil, foi um caso que teve muita reviravolta, mas no final o cliente ficou super satisfeito com a nossa posição, com a eu falo como vitória, porque foi sim uma vitória, sabe? De tudo que estava se discutindo no processo e chegar aonde nós chegamos foi um caminho difícil e para nós foi uma grande vitória. Mas assim, o que mais me marcou nesse caso? Foi assim, naquele momento eu estava com uma advogada, que poderia ter sido um advogado, mas que a pessoa me escolheu por ser advogada, ele queria uma advogada. E as minhas próprias colegas estarem me julgando porque do outro lado era uma advogada. Como se o cara não fosse digno de ter uma defesa, sabe? E eu menos ainda digna de estar patrocinando aquela defesa por ser mulher. Foi uma coisa assim que me revoltou, foi uma coisa assim que me marcou profissionalmente, mas daí eu cresci muito mais. Eu entendi a verdadeira essência do que é a união feminina e que a gente tem que vencer muito ainda. Nós, como mulheres, nós precisamos vencer muito, 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 sabe? Exato. Eu sempre digo que a gente precisa trazer um pouquinho da cabeça masculina para as mulheres, sabe? O homem, ele tá ali no jogo, eles se brigam, se estapeiam, sai de lá e fala, cara do céu, que toco foi aquele que você me deu? Você arrasou no ainda jogo. chamou pra tomar uma cerveja. E mulher não, sabe, Aline? Não tem isso, sabe? Existe uma competição. E eu sou assim, gente. Se eu estiver na sala de audiência, meus colegas que perdoem. Se tiver que rolar no chão com vocês, eu vou rolar. Mas saiu da porta, eu nem sei mais o que aconteceu lá, eu nem sei mais o que a gente estava discutindo naquela sala de audiência. Eu sou uma nova pessoa, eu sou a Ludmila que você conheceu, mas a gente não pode confundir as coisas. Naquele momento, a Ludmila não está defendendo um direito seu. A Ludmila precisa entregar o melhor pro cliente dela. Exato. Tá? E ali naquele momento, tem um respeito? Tem. Muitas vezes colegas já me ligaram, doutora, eu sei que nesse processo tem 3 advogados, mas fulano vai para uma consulta, eu tô cuidando disso e ciclano. Posso pedir redesignação, a senhora concorda? Por que não? Amanhã pode ser eu. E aí eu acho que isso é coleguismo. No momento da audiência eu tenho que agir com respeito, eu tenho que falar com respeito com o meu colega. Mas eu não tenho que retroceder porque a gente tem uma amizade por fora. Exato. E saiu dali, pode acontecer o que aconteceu. Voltamos a ser amigo. A audiência não pode separar advogados. Tá? Nós sempre vamos estar em lados opostos. Sempre, sempre, sempre. Então, se eu levar as questões processuais ali do exercício da advocacia dentro do processo ao fim, no final, sim, com quem que eu vou estar? Né? Com quem que eu vou estar com colegas? E se os colegas não tiverem esse entendimento, eu não posso retroceder. Eu não posso achar que eu tenho que agir com coleguismo, sabe? Eu acho lindo essas ideias da questão de colaboração, de mediação. Mas quando não é possível, gente, e a gente tem que realmente ir para um litígio, a gente tem que dar o melhor de si. É verdade. Tá? E se o meu melhor te incomoda, cara, sinto muito. Corre atrás, vamos buscar. Entendeu? E assim, eu acho que esse caso me marcou justamente por causa disso. Eu estava na obrigação de dar o meu melhor e eu não fui entendida nem pelas minhas colegas que fazem o mesmo que eu faço. Ninguém ali deixaria de pegar o cliente porque do outro lado tem uma advogada. Ah, bom, e você tinha que aliviar porque do outro lado era uma advogada. E eu acho que foi por isso que me procuraram, porque sabiam que eu não aliviaria. Sabe? Tá aí o segredo. Exato. Eu não vou mudar para agradar quem nem é meu cliente. Sabe? Quem nem contribui pro meu sustento. A gente tem que ter o coleguismo? Tem. Mas e você que não queria que eu tivesse naquele caso? Você vai me dar o dinheiro daqueles honorários que eu recebi? Vai dividir o seu comigo? Não vai. Mas não é só por isso, sabe? É porque a advocacia é isso mesmo. Agora, se a minha consciência dissesse que eu não poderia pegar aquele caso, né? O estatuto me dá essa liberdade. Que quando o caso contraria a minha consciência, os meus preceitos, né, de cidadania, aí eu posso me negar. E ninguém vai me obrigar a pegar. Mas agora ninguém pode me obrigar por meios até escusos, a eu sair de um caso. Fizeram um verdadeiro complô contigo. Gente, mas isso, olha, foi assim uma das maiores vitórias da minha vida, como mulher e como advogada. No final eu saí lá plena, maravilhosa, não tem preço.
E eu vejo assim, existe essa competição entre as mulheres e que foi igual você falou. As pessoas não conseguiam entender que ali não era a Ludmilla, que ali era a advogada. E você estava fazendo o seu papel. Vamos colocar até assim, ali era o advogado. Sim. Sabe? Pra tirar esse preceito da mulher. Eu sou mais assim, muitas vezes eu gosto mais de ser comparada ao advogado. Muitas vezes eu evito usar a palavra advogado e advogado, porque eu acho assim que essa necessidade de nós mulheres estarmos nos impondo desvaloriza a nossa luta. Sabe? Não tem que te respeitar só porque você é advogada. Não é porque eu sou mulher, e sim porque eu sou profissional. Porque eu sou profissional, ali tá um profissional. Sabe? O profissional, em determinado momento, vamos dizer que não tem questão de gênero. Sim. Sendo homem ou mulher, ele tem que ser respeitado. Então, ali naquele momento, era um advogado que estava no exercício da sua profissão. E aí, a luta queria invalidar, a luta por igualdade de gênero, por união de mulheres, queria invalidar a luta de uma mulher. Então, será que essa luta vale a pena quando ela tenta invalidar uma mulher? Era só porque você era mulher? Porque se você fosse homem, não haveria esse complô? Não haveria, gente, eu tenho certeza. Mulher, sabe, a gente vive isso todo dia, a gente tá lá na sala de audiência, Arine, e tem só homem, eu tô lá como advogada. O juiz, eu tô lá fazendo a minha, se o juiz tiver que se estressar, ele quebra pra cima da mulher. Porque é o elo fraco ali, e nós, mulheres, fazemos isso todos os dias. Tá lá todo mundo homem, tem a juíza e a Ludmilla advogada. Posso estar ali toda certinha, mas se ela tá estressada com o advogado da outra parte, se ela tá se estressada com o Ministério Público, é pra cima da Ludmilla que ela vem. A gente só leva porrada. É verdade, sabe? De todos os lados a gente leva porrada. E aí é onde que tá a grande questão, né? E aqui bateu, levou, amiga. Pode ser juíza, pode ser promotora, pode ser a advogada, pode ser o advogado, de bengala ou não. Ali eu tô no exercício da minha profissão, ali eu não quero saber de luta de gênero, sabe? Eu quero o meu respeito, vou respeitar, mas me respeitem. Exatamente. Aquela hora que você fala assim, doutora, eu sinto muito, mas... Pela ordem. Pela ordem. A palavra mais amada dos advogados. A gente adora. Doutor, só um minuto, mas pela ordem. Excelência. Pela ordem. Vamos colocar a ordem aqui. E vamos respeitar, sabe? Eu escuto caladinha, mas depois, minha filha, se levanta a leoa. Levanta. Ontem foi interessante, Arine, ontem eu falando com um colega, e aí que eu viria aqui hoje, ele falou assim, mas você é tão tímida, gente, porque podem não acreditar, mas eu sou tímida. Aí eu falei assim, olha, mas não queira ver a Ludmilla advogada, não. Outra pessoa. Não é uma leoa. Aqui dentro tem um leão, é homem. O leão que tem aqui dentro é homem. Mas é exatamente isso, doutora. Porque assim, a gente precisa saber separar o eu do meu profissional, né? Sim. E por que não a gente vestir uma carapuça, assim, uma armadura? Porque o advogado literalmente veste uma armadura e vai à luta. E quando a gente tá, né, no exercício da nossa profissão, a gente é diferente. É diferente, gente. Eu todo dia, quando eu saio de casa, eu visto a minha armadura Ludmilla advogada. Pronta pra luta. Mas quando eu tô no meu seio familiar, quando eu tô com as minhas amigas, e eu sou a Ludmilla que vocês também são na casa de vocês, sabe? E eu sei separar isso muito bem. Eu sei quando eu, tipo assim, deixa eu me armar aqui da Ludmilla advogada. Eu sei fazer isso muito bem, sabe? E não, olha, gente, vou falar pra vocês. Pode ser advogado de 50 anos de carreira do outro lado, pode ser um jovem advogado, pode ser assim, sabe, o cara que só estuda aquilo pra fazer. Naquele momento, eu sou mais eu. Eu me preparo para aquele momento. Então, assim, pode ser quem for quem tem daquele lado. Quantas vezes eu já escutei assim, começou agora, tá engateando na advocacia. E, de repente, ali levanta o leão. É verdade. Sabe, eu sou assim. Do outro lado pode ser quem for. Os meus clientes falam assim, doutora, mas será que vai dar certo? Fulano é amigo. Fala assim, cara, pode não dar certo aqui. Pode dar tudo errado. Mas nós vamos com tudo pra cima. Adoro. Sabe? É assim que tem que ser. Eu falo isso, gente, principalmente pros novos advogados. Quantas vezes, se eu não tivesse esse meu posicionamento, a barba branca do amigo advogado do outro lado, teria me feito retroceder. Sim. Sabe? Porque a pessoa pensa assim, não, do outro lado é uma pessoa muito mais experiente do que eu. Não existe. Mas estudou o mesmo código, pelo amor de Deus. Não
Deus! É diferente pra ele, sabe? A jurisprudência que tem no computador dele é a mesma que eu acho no meu computador. Exatamente. Sabe? Então, a minha dedicação é que faz a diferença. Eu posso ser nova, pode ser a Ludmila com 60 anos, pode ser a Ludmila lá há 11 anos atrás. Sabe o que faz a diferença? É você sentar numa cadeira, de frente para um computador e estudar. Exatamente. Exatamente. Nós estamos já quase caminhando aí para o nosso fim. A gente falou 1 hora, fala sério. Meu Deus, você Nós conversa duas- demais, Ludmila. Eu mais a Aline estamos punk pra falar, gente. Não, gente, quando a gente começa a falar sobre exercício da profissão, sobre ser mulher advogada, porque não é fácil, tá? As pessoas te olham e acham que por você ser mulher, você vai se diminuir, e aí que é totalmente o contrário. É verdade. Totalmente o contrário. Parece que a gente, por ser mulher, já entendeu que a gente, pra ter o mesmo lugar ao sol, a gente precisa trabalhar 3 vezes mais. E a gente realmente se dedica. Então, quando a gente abre a boca, a gente tá com total razão e certeza e tá ali por dentro da lei, do código, da jurisprudência. A gente tá sempre bem preparado. E isso que é o importante, né, doutora? Tá totalmente preparado para defender os direitos do seu cliente. É isso mesmo, gente. A advocacia não é fácil. Se agora eu pudesse dar um conselho, não para os advogados, que acho que ainda sou muito nova para isso, sabe? Mas eu posso dar um conselho para os jurisdicionados. Vocês que estão aí nos ouvindo, confie no advogado que vocês escolheram. Se tiver um outro advogado que fale mal do serviço do seu advogado, que tente, de alguma forma, balançar a relação entre você e seu advogado, pense 2 vezes em escutar essa opinião. Sabe, amanhã o advogado que te deu uma segunda opinião pode não estar para você. Exato. E o advogado que está no seu processo, é nele que você tem que confiar, tá? Se em algum momento começar a dar errado e tudo mais, uma conversa franca pode resolver muitas coisas. Exatamente. E assim, o advogado, ele já traçou a estratégia ali pro seu processo, é o advogado que te atende, então assim, tem muito disso, infelizmente. Conhece a tua história, conhece a história do negócio, sabe? E tudo isso faz diferença. Exato. Você muda de médico? Muito difícil, né? Muito difícil. O negócio tá dando certo, o médico tá te atendendo, você tem aquela confiança, então por que você vai mudar? Advogado é a mesma coisa. Então, assim, não caia nessa de, o fulano faz mais barato. Não, gente. O genérico custa caro. Custa caro. Não é assim que funciona, não. Então, assim, tenha confiança, né, doutora? Tenha confiança no seu advogado. Tenham confiança no seu advogado. Se você escolheu ele para iniciar a luta, tem que ser algo assim muito para você não terminar com ele. E, doutora, muito obrigada, um coraçãozinho aqui pra você por ter vindo aí no nosso primeiro programa. Espero lhe receber de novo em outra oportunidade. E eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até agora, né? 1 hora de conversa, de tralalá. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, mas é só você buscar por @café-de-lei _podcast no Instagram. Estamos também no YouTube, no Spotify. É só procurar por Café de Lei. Então, um agradecimento todo especial para nossa doutora linda, maravilhosa, Ludmila Triers, que é presidente interina da OAB da Subseção de Paraíso. Tirou um tempinho aí para falar com a gente, né, doutora? Não, assim, pra mim, assim, foi um prazer enorme, Arine, doutora Arine Sequim. Vou falar seu nome corretíssimo aqui pros ouvintes aprenderem. Muito obrigada pelo convite. Pra mim é muita satisfação, é uma honra, assim, sabe, sem igual estar aqui com você na abertura desse programa, sabe, ver você evoluindo aqui nessa jornada, né, na mídia, que a mídia nada mais é para a OAB do que a conscientização da nossa população na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária. Por quê? Porque aqui a gente conscientiza o direito, né, dos ouvintes, que futuramente procurarão os advogados. E uma sociedade esclarecida, a tendência é essa, é caminhar para uma sociedade mais justa e igualitária. Tá? Então, assim, obrigada, Arine, por fazer isso pela nossa subseção, por ter abraçado a nossa causa, sabe? Eu não vejo hoje na nossa subseção nenhum outro advogado, tá? Vamos falar assim, fazendo o que você faz com tanta maestria. Eu só tenho a agradecer você por ter, sabe, aceitado o nosso convite lá atrás e ter sido essa explosão de sucesso. Ai, obrigada. Eu vou chorar, gente. Meu Deus. Vou ficar emotiva. E... gente, dia 11,
de agosto, dia do advogado, eu já quero deixar aqui para todos os meus colegas, tá? Um abraço. Vamos comemorar juntos, não na data, mas posteriormente. Estamos aí organizando algo bem legal. Nosso presidente Gideon Pitaluga estará aqui conosco, Olha né? que só. É sempre uma honra estar com ele. O doutor Gideon é uma pessoa assim que caminhar com ele faz uma diferença na nossa jornada. É verdade. Dentro da instituição, sabe? Doutor Gideon tem a garra no sangue ali da advocacia. Eu nem sei se em algum momento da vida dele ele não respirou advocacia. Não, e eu quero ainda trazer o Gedeon aqui pra bater um papo, porque presidente da OAB Tocantins, gente. Meu Deus. Eu vou ficar me achando. Tem certeza que vai ser uma explosão. Vamos tentar trazer ele já pra esse segundo encontro. Não, é porque a mês do advogado pra ele tá bem puxado, mas Não, verdade. eu já dei uma conversada com ele vai vir aqui sim. Calma que vai dar tudo certo. Gente, eu gostaria também de agradecer, né, além da doutora Ludmila, a todo o pessoal aqui da 105 FM, Fernandinha, minha maravilhosa, que está aqui nos acompanhando. Fernanda é quase uma advogada. Ela vai... Não, eu tô falando que ela vai virar advogada no final do negócio. É forte, viu, gente? E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, um grande beijo. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais Café de Lei. Um abraço e não se esqueça, gente, procure nossas plataformas digitais que estamos aí em todas elas, tá bom? Um beijão e até a próxima terça. 105,3